Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu vou pedir que vocês coloquem de pé. Nós vamos fazer a leitura que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos que vai ser o alvo da nossa reflexão nessa manhã, que é o versículo 15 e o versículo 16 do capítulo 1. Amém? Vamos nos colocar de pé. Diz assim a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Deus, eu quero rogar ao Senhor que tu derrames graça, compaixão, iluminação do teu Espírito sobre nós. Estar aqui diante da igreja para ensinar esse texto de Efésios é um desafio muito grande, muito maior do que eu. Eu só consigo fazer isso pela tua graça, Pai. Eu só consigo fazer isso pela tua misericórdia. E o que eu peço a ti nessa manhã é que não sejam as minhas, mas as tuas palavras que toquem no coração de todos nós, que nos desafiem, que mediante a presença do Senhor, a iluminação do teu Espírito, possamos todos ser conduzidos na compreensão desse texto como palavra do Senhor para a tua igreja. Nos abençoa segundo a tua vontade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, nós temos estudado a carta de Paulo aos Efésios, nós falamos sobre o capítulo 1, fizemos uma introdução para falar como era aquela cidade de Éfeso, como a igreja ela foi formada. Nós falamos sobre a saudação de Paulo, Paulo se colocando como apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 14, nós vimos as bênçãos que foram dadas à igreja, aos crentes que compõem o corpo de Cristo, por intermédio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Senhor nos enriqueceu e nos abençoou de uma maneira inigualável, como nós lemos nesse texto. Nada pode ser comparado às bênçãos que Paulo ele fala que aquela igreja recebeu, que na verdade todos os crentes recebem. E nós então, a partir do versículo 15, nós começamos a ler a oração de Paulo. É um hábito de Paulo, todas as epístolas, praticamente todas as epístolas que Paulo escreve, elas se compõem dessa maneira, faz uma saudação, essa saudação pode se prolongar por intermédio de uma palavra de adoração, de agradecimento, e segue então uma oração. Isso é o hábito paulino de escrever as suas epístolas. Então nós chegamos no momento em que Paulo ele vai dizer a Deus as razões pelas quais ele intercede por aquela igreja. Eu acho muito importante falar sobre oração e falar sobre oração fundamentada no que diz a Escritura, no que diz a Bíblia. Nós sabemos da importância da oração. E quando nós então lemos, aprendemos, estudamos sobre oração por intermédio de homens de Deus que escreveram sobre oração, é profundamente enriquecedor. Mas eu gostaria de iniciar essa reflexão desses 2 versículos de Efésios capítulo 1, fazendo uma pergunta. Pelo que querem ser reconhecidas as igrejas? Pelo que as igrejas querem ter o seu nome conhecido na sociedade? Todos nós queremos que a nossa igreja seja bem-sucedida e relevante. Todos nós queremos isso. Ninguém quer fazer parte de uma igreja cuja principal característica é o fracasso espiritual, é a falência espiritual, é a carnalidade, é a vida infrutífera. Ninguém entra numa igreja
querendo encontrar isso dentro dela. Todos nós queremos fazer parte de uma igreja que seja bem-sucedida, relevante, abençoada, dinâmica, frutífera, santa, comprometida, com pessoas que amam, que se cuidam. E para isso, então, objetivando essas qualidades que eu falei de uma igreja, nós criamos a visão da igreja, nós damos uma missão da igreja para que durante esse nosso caminhar, essa nossa busca por uma igreja relevante, nós não nos percamos. Nós fazemos o nosso calendário, nós criamos projetos que buscam dar relevância e realizar a vontade de Deus. Todos os anos nós fazemos isso. O último ano que nós fizemos, o chamado planejamento participativo, muitas pessoas da igreja vieram, deram a sua posição, colaboraram, contribuíram. Na última vez que nós fizemos isso, não deu em nada, porque começou a pandemia. Mas nós tomamos todo o cuidado e reconhecemos o valor dessas estratégias para que a igreja ela seja bem organizada e ela consiga então alcançar os seus alvos e os seus objetivos durante 1, 2, 3, 4 e às vezes até mais anos. Mas o que eu fico me perguntando, olhando para a epístola de Paulo aos Efésios e tantos outros documentos que nós encontramos na Bíblia, é onde estavam escritas a visão e a missão da igreja. Aonde, em que parede da igreja de Éfeso nós encontramos pregada, colocada, pintada a missão e a visão da igreja? Onde estava na igreja de Éfeso o organograma e o cronograma que eles seguiam? Quais eram os departamentos ou os ministérios da igreja de Éfeso? É difícil nós conseguirmos, nós termos acesso a essas coisas e ter a certeza de se a igreja tinha ou não essas coisas. Como a igreja primitiva e as igrejas primitivas como Éfeso, em Tessalônica, Filipos, Corinto e tantas outras igrejas do Novo Testamento, elas conseguiam sobreviver sem o que nós temos hoje. Sem missão, sem visão, sem valores, sem estatuto, sem declaração doutrinária, sem regimento interno, como as igrejas elas conseguiam sobreviver sem ter tudo isso. E com certeza, se nós formos comparar pela quantidade de informação, já que naquela época nem o Novo Testamento havia sido escrito ainda, ele estava sendo construído escrito. Em comparação com as igrejas do Novo Testamento, nós temos condições de fazer muito mais do que eles fizeram. Agora aqui, quem duvida que eles, sem tudo o que nós temos, fizeram muito mais do que nós estamos fazendo? Aonde é que está a questão, o problema? É falta de papel? É falta de organização? É falta de reuniões, de decisões, de cargos? O que nos falta então, tendo tudo o que nós temos, um prédio como esse, recursos materiais disponíveis e tantas outras coisas que nos ajudam em organização, em tecnologia? Imagina Éfeso fazendo a transmissão do seu culto online. Jamais eles tiveram acesso a 1% daquilo que nós temos hoje. E perceba, olha só que interessante, como Paulo, ele principia a sua oração. Eu ouvi a respeito de vocês. Eu tive conhecimento. Não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, rede social, YouTube, mas o que aquela igreja fazia e vivia chegou até Paulo depois de algum tempo. O que, queridos, me leva a uma reflexão séria e importante
é que tem muitas pessoas que se declaram crentes, cristãos, firmes e fiéis em Jesus, mas declarar-se cristão não prova em absoluto que alguém é cristão. Não é o fato de colocar seus pés dentro de uma igreja evangélica que torna você um crente. Não é o fato de você ter o seu nome no rol de membros da Igreja Batista do Natal que torna você um crente. Torna você um batista. E os crentes verdadeiros que fazem parte do rol de membros da igreja são crentes batistas, mas nem todo batista é crente. Porque não é a autodeclaração, não é o declarar-se que comprova de fato quem você é. E o apóstolo Paulo, nesses 2 versículos, ele vai falar sobre as razões pelas quais ele podia confiar na genuína fé que aqueles irmãos tinham, que de fato eles eram crentes, que de fato eles eram de Jesus. Mas como então a igreja de Éfeso era conhecida? A identidade da igreja em Éfeso, ela não estava escrita em nenhum documento, não em papel, ela estava escrita na vida dos crentes daquela igreja. Era na vida, era no coração, era no dia a dia, era no comportamento, nas escolhas, nas decisões, nos relacionamentos. Era ali que estava escrita a missão, a visão, a declaração doutrinária, o cronograma da igreja, estava escrito na vida deles. E de uma maneira muito especial naquilo que Paulo fala, na maneira como eles demonstravam a fé no Senhor Jesus e no amor que eles tinham para todos os santos. Fé e amor, assim se resumia a vida e a obra da igreja em Éfeso. E não era algo que eles proclamavam, eles propagandeavam, eles não criaram um slogan: Igreja Batista de Éfeso, a igreja da fé e a igreja do amor, e cria aquelas postagens lindas do Instagram para divulgar alguma coisa que eles achavam que eram. Na verdade, essa identificação de que Éfeso era uma igreja que tinha fé e amor, passava e chegava até Paulo por intermédio do que os outros falavam deles. Eram os lábios de outras pessoas que identificavam a fé e o amor daquela igreja. Elas não passaram na frente da igreja e leram escrito na fachada, na placa, não entraram no interior da igreja e leram igreja fé, igreja amor, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, esse é o nosso cronograma. Os irmãos, eles viviam na igreja, eles compartilhavam, eles percebiam como as pessoas se relacionavam, eles percebiam como a igreja vivia e levaram até Paulo esse relatório. Disse: olha, Paulo, a igreja de Éfeso é uma igreja que tem fé no Senhor Jesus e amor por todas as pessoas, porque nós vimos isso na igreja, nós não lemos em documento nenhum. Vidas eram lidas e nelas estava escrito o propósito e a missão da igreja, fé e amor. E nós então devemos nos perguntar de maneira muito séria: o que as pessoas leem em nós? Quando as pessoas entram na Igreja Batista do Natal, se relacionam conosco, qual é a leitura que elas fazem? Ah, o culto é legal, mas a igreja é fria. O ambiente é agradável, mas as pessoas não se comunicam, elas não se relacionam. Eu não estou dizendo que é isso que eu vejo, eu estou dizendo que as pessoas podem dizer. O que as pessoas leem em nós? Aquilo que fazemos e como nos comportamos além do culto dominical e fora das paredes do nosso templo. É aí que está a leitura que as pessoas vão fazer acerca da nossa vida.
Queridos, que falta que fazem os profetas no estilo do Antigo Testamento. Esses novos profetas que só profetizam bênção, vitórias, que falam sobre cura, que falam sobre prosperidade material, que levantam profecias genéricas do tipo: Deus tem um mistério contigo, eu vou levar você para outro lugar, eu vou fazer um milagre na tua vida. Essas profecias genéricas que você ouve e aplica em qualquer circunstância, eu não gosto e nem acredito. Mas os profetas do Antigo Testamento, eles fazem uma falta muito grande, porque durante a caminhada que nós nos empenhamos para desenvolver uma vida cristã baseada na fé e no amor, nós corremos o risco muito grande de perder o rumo, de substituirmos a fé e o amor por afazeres, por ativismo, por superficialidade. O que um profeta faria? Um profeta abriria a palavra de Deus para nós e apontaria aonde estamos errando e como podemos agradar a Deus. Mas faltam esses profetas, estão preocupados em entreter, em dar engodo, em causar nas consciências algum tipo de torpor que faça com que elas não reflitam sobre si e sobre a igreja. Por isso, amados, que eu acho e penso que o ministério pastoral, em seu sublime ato de expor as Escrituras, é tão importante para a igreja. Porque o pastor, ele desempenha esse papel de profeta para a igreja, quando ele abre a Escritura e diz: nós precisamos ser isso, mas estamos caminhando por um caminho diferente daquele a qual o Senhor traçou para nós. Veja, por exemplo, a palavra do próprio Cristo para a igreja de Éfeso, que aqui no capítulo 1 é conhecida por uma igreja de fé e amor. Em Apocalipse capítulo 2, 4, para a mesma igreja de Éfeso, o Espírito diz: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como pode então, queridos, uma igreja que agora que nós lemos que é conhecida pelo amor, em tão poucos anos, em poucas décadas, tenha se tornado uma igreja conhecida pela superficialidade, pelo ativismo? Eu tenho contra você, meu querido, quando Deus diz que tem alguma coisa contra você, se preocupe. Não é Paulo que diz, não é o anjo Gabriel, é o Senhor Jesus, o dono da igreja, que está dizendo para Éfeso: eu tenho algo contra você. Queira estar sempre ao lado do Senhor e que o Senhor esteja a seu favor e não contra você. E eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor, deixou tudo para trás, trocou o amor sincero por hipocrisia, por falsidade. Que surpresa, queridos, para aquela igreja ouvir essa palavra. Uma igreja que foi chamada de igreja amorosa, agora ela é conhecida pelo próprio Senhor Jesus, que avalia e analisa aquela igreja e diz que é uma igreja que abandonou o amor. Que desafio para aquela igreja, e que convite, queridos, que é feito em Apocalipse para aquela igreja se arrepender. Pastores que expõem com fidelidade as Escrituras são profetas e devem ser ouvidos. Não os que entretêm, aqueles que criam mensagens que são como fisioterapia para o ego, mas aqueles que expõem as Escrituras com seriedade e compromisso são profetas que devem ser ouvidos. Mas a igreja era conhecida por duas coisas, nós estamos falando aqui nessa manhã. Era conhecida primeiro pela sua fé no Senhor Jesus. A igreja de Éfeso, ela não era conhecida pela fé no amigão Jesus. Ela não era conhecida pela fé no brother Jesus. Ela era conhecida pela fé no Senhor Jesus. Com toda a reverência, com todo respeito. Nós precisamos lembrar que a fé é o princípio de absolutamente tudo na nossa vida. Nós começamos a crer pela fé. A nossa vida espiritual se principia pela fé.
Tudo começa pela fé e pela fé objetiva do Senhor Jesus. A grande questão é que a fé, ela tem um aspecto subjetivo. É aquilo que está dentro da gente, que só você sente, que só você sabe. É a fé interior, a fé como um sentimento, como uma convicção pessoal de alguma coisa, ou como uma declaração, algo que você declara ter. Eu declaro que eu tenho fé no Senhor Jesus. E como podemos então ver esse tipo de fé? Nós não podemos. Não há como avaliar, julgar ou elogiar uma fé subjetiva. É impossível, porque ela faz parte do nosso interior. A grande questão é que essa fé no Senhor Jesus, que Paulo ele cita como fazendo parte da característica fundamental da igreja em Éfeso, ela estava sendo elogiada porque se tornou visível através dos atos, escolhas e relacionamento das pessoas. Era a maneira como as pessoas viviam. É muito fácil falar e cantar sobre fé, difícil é você exercitar a sua fé e a sua convicção no senhorio de Cristo quando as coisas começam a dar errado. É muito fácil cantar, gostoso, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. É música boa. Mas a fé, para ser viva, verdadeira, elogiada, ela precisa ser encarnada em nós, mostrando em tudo que Jesus é o Senhor da nossa vida. Não cantando tudo bem, a gente canta, adora ao Senhor, cantando sobre fé, mas é uma vida que demonstra o tipo de fé que nós temos. Este tipo de fé a qual eu me refiro, e a igreja de Éfeso tinha, era uma fé profundamente transformadora, porque ela beneficiava não apenas os indivíduos que possuíam tal fé, ela beneficiava toda a comunidade dos santos. A igreja era conhecida pela fé, e não apenas alguns indivíduos. Essa fé da individualidade, que cada um tem no seu coração, no seu interior, ela era vivida também na coletividade. Não procurava, por intermédio da fé, tirar proveitos egoístas, mesquinhos. Tem uma música, não sei se é do Ministério Apacentar, alguma coisa assim, que diz assim: por todo lado sou abençoado, né? Onde eu colocar a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim não existe nenhum pronome pessoal, plural ali, não existe nós, não existem vocês, é só eu vou fazer isso, eu vou ganhar isso. Que música mesquinha e egoísta. Que maravilhoso, concorda comigo, meu irmão? Viver numa igreja com este tipo de fé. Uma igreja, uma fé tão viva, tão encarnada, tão concreta, que é vista até por quem é de fora da igreja. Mas outra pergunta que me incomoda, fora essa pergunta que eu fiz, quão bom seria viver numa igreja cuja fé de fato é como essa que nós descrevemos aqui, seria como deve ser numa igreja sem este tipo de fé. Porque se tem igreja que tem este tipo de fé, tem igreja que não tem essa fé. Mas a pergunta final que nós devemos fazer é: a fé no Senhor que temos está construindo que tipo de igreja? A nossa fé, que tipo de igreja ela está construindo? Como eu estou colaborando para a construção da igreja por intermédio da fé que eu tenho? Mas Éfeso não era conhecido apenas pela fé, também era conhecido por seu amor por todos os santos. Diz o versículo 15. Quer saber como é viver numa igreja com amor? Pergunte a Éfeso, capítulo 1, versículo 15. Agora, quer saber
como é viver numa igreja sem amor? Pergunta Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Veja, queridos, como isso é sério. A igreja que agora é conhecida pelo amor, em Apocalipse, algumas décadas depois, é conhecida como a igreja que não tem um amor genuíno. O verdadeiro amor vai além do que nós sentimos. Assim como a fé, ela pode ser subjetiva, simplesmente, puramente interior, o amor, ele pode ser só subjetivo. Mas para ser visto e lembrado, ele precisa se tornar concreto, materializado. 1 João capítulo 3, versículo 18, alguns vão lembrar desse texto: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Tem gente que só ama por dentro, que só ama quando fala, mas nos atos, no comportamento, não existe nada de amor. Assim como a fé, Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aquela fé que você só sente por dentro e aquele amor que você só tem por dentro é uma fé morta e um amor insincero. Nós precisamos entender de fato o que a Bíblia diz sobre o amor. Como nós dizemos, nós podemos simplesmente definir o amor como uma disposição interior, subjetiva, algo que você sente como um afeto, como uma empatia, um carinho, um apego, aquela vontade de querer estar com alguém. Isso é amor, mas é um amor subjetivo. Mas o amor verdadeiro, segundo o que diz as Escrituras, para que nós então possamos nos avaliar se nós temos esse amor, que chamou a atenção dos de fora e que fez com que o relato de Éfeso chegasse até Paulo, nós fazemos da seguinte maneira: primeiro, o amor é viver. Efésios capítulo 5, versículo 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amar é viver. Amar é sentir, mas acima de tudo, amar é viver. O amor é como algo que você não tolera. Efésios 5, 4 a 7, nós vamos ver futuramente esse texto, mas nós entendemos amor como tolerância. Essa é a concepção que nós temos nos dias atuais. Amar é tolerar o diferente, o contrário. Só que o texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 4, você pode ler, vai dar uma relação de coisas que a pessoa que ama não tolera. Linguagem grosseira, coisas tolas, indecentes, aquilo que não convém, imoralidade, impureza, avareza. Essas coisas são intolerantes para aquelas pessoas que amam. Mas não apenas isso, o amor é como uma dívida que você tem para com outra pessoa. Romanos capítulo 13, versículo 8: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Amar é como uma dívida. Você ama porque você tem uma dívida com aquela pessoa, então você tem que pagar a dívida. O amor não é dar algo a alguém, o amor é dar a si mesmo para alguém. João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus próprios amigos. E por fim, o amor não é dar algo para quem você ama, o amor é dar tudo para quem odeia você. 1 João capítulo 4, versículos 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos também amar uns aos outros. A igreja conhecida pela fé e pelo amor. Essa tem sido a nossa experiência de construção de vida como crentes em Jesus.
É isso que nós estamos criando. Os nossos documentos, nossas reuniões, as nossas tentativas, nosso serviço, está propiciando e permitindo com que as pessoas façam uma leitura da Igreja Batista do Natal e chegam à conclusão que a marca fundamental daquela igreja é a fé e o amor. Concluindo, a oração de Paulo é perseverante e feliz. Ele diz: eu não cesso de orar por vocês. Tanta bênção foi derramada sobre aquela igreja, uma igreja que está correspondendo à quantidade de bênçãos recebidas com fé e amor. Paulo se sente estimulado a orar cada vez mais e de maneira feliz. Eu oro e dou graças, eu louvo ao Senhor por aquilo que vocês estão fazendo, por essa obra que o Espírito tem realizado na igreja em Éfeso. Então nós podemos tirar algumas lições importantes para nós como crentes e para nós como igreja do Senhor. Primeiro, fé e amor são fundamentais para a nossa vida e para a vida da igreja. A fé e o amor são o princípio, o meio e o fim da nossa caminhada cristã. Nós não podemos, em momento algum da caminhada, abdicar, abrir mão da nossa fé e do nosso amor. Se alguma coisa que estamos fazendo, se alguma coisa que faz parte do nosso tempo, da nossa vida como crente, como igreja, está fazendo com que percamos a fé e o nosso amor, nós precisamos reavaliar essas coisas. Podemos não ter muitas coisas, podemos não ser muitas coisas, mas nós podemos e devemos ter fé e amor. Segundo, fé e amor, pelo fato de fazerem parte da nossa vida cristã, são insubstituíveis. Não há como colocar nada no lugar. Nós podemos substituir a fé pelo ativismo, o amor por aquele encontro vazio, pelo ajuntamento. Podemos tentar substituir, mas nunca dá certo, nunca encaixa, porque fé e amor são insubstituíveis. E abdicar, abrir mão, não entender essas coisas como essenciais para a nossa vida cristã e para a nossa igreja, conduz à tragédia espiritual. Veja o que o anjo diz à igreja em Apocalipse capítulo 2, quando fala sobre a igreja de Éfeso: se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro, o seu candelabro do lugar. O que o Espírito está dizendo? Eu vou fechar essa igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas as portas do céu sim. Satanás não fecha a igreja, Deus fecha. Fé e amor são insubstituíveis. E terceira aplicação, consequentemente, pelo fato de serem insubstituíveis, devem ser pedidas em oração e exercitadas na ação. Em Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo ora pela igreja em Filipos, pedindo que o amor daqueles irmãos aumente. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. De que maneira? De que maneira prática? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É algo que nós precisamos pedir a Deus. De fato, no seu coração não responda para mim. Quantas pessoas, quantos de nós oramos para que nós amemos mais? Para que eu ame mais? Não levante a mão, no seu coração responda. Faz parte das suas constantes orações e intercessões pela Igreja Batista do Natal para que os irmãos aprendam e desenvolvam o amor. Amor é algo que você pede a Deus, fé é algo que você pede a Deus, mas não apenas isso, que você procura exercitar, viver. É como diz, para encerrar, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14:
Guarda esse texto no teu coração, que ele acompanhe você por toda a sua vida. Façam todas as coisas com amor. Tudo faça. Ele não está fazendo sinta com amor. Ele não está fazendo pense com amor. Não está falando pense com amor. Ele está dizendo faça. Transforme o que você sente. Transforme a sua disposição interior. Transforme tudo isso, de maneira que tudo o que você faz, você faça com amor. Até porque o próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, diz que alguém pode dar o seu corpo para ser queimado, em sacrifício, mas ele pode fazer isso sem amor. E sem amor, nada, absolutamente nada vale. Queridos, essas são as duas características marcantes da igreja em Éfeso: fé e amor. E no nosso coração, vamos combinar aqui, é tão lindo, tão belo. Isso não isenta a igreja de problema. A igreja de Éfeso tinha problemas, como nós vamos ver no desenrolar da epístola. Ela enfrentava as suas dificuldades, passava pelos seus problemas, tinha as suas dúvidas. Mas fé e amor é um excelente começo para quem quer se tornar uma igreja abençoada pelo Pai. É isso que nós queremos? É isso que estamos pedindo a Deus? É isso que estamos construindo com tudo aquilo que temos e fazemos como pessoas e como igreja? Que grande desafio! Que tremenda responsabilidade! Porque as mesmas bênçãos que nós lemos em Efésios capítulo 1, que estavam sobre aqueles irmãos de Éfeso, estão sobre nós também. E nós hoje dispomos e temos muito mais do que eles. Nós temos o que eles tinham e temos mais do que eles tinham. E eles se tornaram conhecidos por essa grande fé e por esse grande amor. Como as pessoas nos conhecem. O irmão se sentiu desafiado? Eu me senti. Incomodado? Eu me senti também. Envergonhado? Não mais do que eu. Porque é um desafio complexo e que a gente sempre principia com oração, porque a gente não pode ter essa fé e esse amor se não for com a ajuda de Deus. É muito, muito difícil. O que nós vamos fazer então agora? Orar. Começar a fazer aquilo que Paulo nos ensina. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê essa fé e esse amor. Talvez nós como igreja não tenhamos o que muitos têm, e nem sejamos o que muitos sejam, até porque a minha preocupação não é com a avaliação do companheiro de ministério, a minha preocupação não é a avaliação da convenção, não é com a avaliação da Associação Batista Leste. A minha preocupação é porque eu sirvo não a convenção, eu sirvo a Deus. Nós servimos não a convenção, nós servimos a Deus. A minha preocupação é como Deus está olhando para a minha vida e como Deus está olhando para a igreja que hoje eu pastoreio. E se tem algo que deve nos incomodar profundamente, é que nós sejamos vistos com outra coisa que não seja uma igreja com fé e com amor. Porque é o fundamento. É o fundamento. É como você pega aquela pessoa na rua, destruída pelas drogas, suja, fedorenta, e você acha que pode mudar a vida daquela pessoa simplesmente trocando a roupa dela. Você bota uma calça social, claro, né? Troca a cueca também, né? Se for um homem, bota uma calça social, camisa, paletó, sapato, mas dentro daquela roupa vai ter uma pessoa que não tem um odor legal, uma pessoa ainda destruída, escrava, tá bonita, mas a transformação verdadeira ainda não aconteceu. A nossa oração, o nosso pedido, amados, é que o Senhor
nos conduz a desenvolver uma fé e um amor genuínos. Que Ele nos conduza nesse exercício, porque a gente não aprende isso cantando. A gente não aprende a ter fé cantando. A música estimula, é verdade, consola, conforta a nossa alma e o nosso coração. Mas a gente aprende a ter fé e amar, primeiro, lendo e conhecendo as Escrituras, Deus através das Escrituras, e seguindo, colocando em prática aquilo que a palavra do Senhor ensina. E onde é que eu coloco isso em prática? Aqui, ó, em casa, minha esposa, meu filho, minha família, no meu trabalho, com vocês aqui, pregando em casa, estudando para pregar, tocando, sendo um bom funcionário, sendo um bom cidadão, e demonstrando para que as pessoas olhem, sem estar escrito na parede. Aqui podia ser uma parede branca, sem absolutamente nada. As irmãs aqui fizeram uma decoração bela para o Dia das Mães. Não podia ter nada aqui. Mas as pessoas olhassem para a nossa vida e dissessem: meu Deus, como essa igreja é uma igreja de fé e de amor. Eu tenho certeza que o seu coração ficaria muito grato a Deus por isso. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê fé e Ele nos dê amor.